A veterinária sorriu e disse que o nosso cão estava completamente saudável. Sofia apertou minha mão com alívio genuíno, os olhos castanhos brilhando como sempre quando as coisas corriam bem. Mas foi o olhar que a veterinária, uma mulher de cabelo curto e expressão séria, me lançou no instante em que pronunciei a palavra esposa que me congelou o sangue nas veias, como se eu tivesse acabado de confessar um crime perante toda Lisboa. Saímos da clínica no bairro Alto com Max a saltitar ao nosso lado, o ar de outono carregado do cheiro de castanhas assadas nas ruas estreitas. Sofia tagarelava sobre o jantar que ia preparar, sobre como o cãozinho merecia um prémio por ter sido tão corajoso na consulta. Eu sorria por fora, mas por dentro a imagem daquele olhar não saía da minha cabeça. Clara, era esse o nome no crachá. Tinha hesitado meio segundo a mais, os lábios apertados, os olhos verdes fixos em mim como se me reconhecesse de outra vida. E talvez reconhecesse mesmo. Em casa, no nosso pequeno apartamento em Alfama com vista para o Tejo, preparei o chá enquanto Sofia brincava com Max no sofá. Ana, estás tão calada hoje, disse ela, aproximando-se por trás e envolvendo-me a cintura. O calor do seu corpo contra o meu era o único lugar onde eu ainda me sentia inteira. Foi só cansaço do trabalho, menti, virando-me para lhe dar um beijo leve. Mas quando fechei os olhos, vi novamente aquele olhar da veterinária. Por que é que uma simples palavra, esposa, podia transformar uma consulta de rotina num momento que me fazia questionar tudo? Naquela noite, enquanto Sofia dormia tranquila ao meu lado, eu fiquei acordada a olhar o teto rachado. Tínhamos casado há 2 anos numa cerimónia discreta em Sintra, só com 2 amigas e o juiz de paz. A minha família em Évora soubera por telefone, a voz da minha mãe seca como o Alentejo no verão. Se é isso que queres, filha, mas não esperes que eu vá contar às tias. O meu pai nem atendera. Sofia, órfã desde os 20 anos, nunca entendera o peso que eu carregava. Para ela, o amor era simples. Para mim, era uma guerra diária contra olhares como de Clara. No dia seguinte, no escritório de arquitetura onde trabalho, o telemóvel tocou. Era a minha irmã, Catarina. Ana, a mãe soube que foste à veterinária com a Sofia e o cão. Ela quer que venhas a Évora este fim de semana. Sozinha? A voz dela era urgente, quase suplicante. Eu senti o estômago apertar. Por que sozinha? Porque ela quer falar contigo sem distrações. Desliguei com a mão a tremer. Sofia entrou na cozinha nesse momento, perguntando se eu queria café. Eu disse que sim, mas o meu coração já estava mil. Aquele olhar da veterinária tinha sido só o início. Algo maior se aproximava, algo que eu sabia que ia custar caro. O fim de semana chegou mais depressa do que eu queria. Dirigi sozinha pela A2 até Évora, as planícies alentejanas amarelas estendendo-se como um tapete de culpa. Sofia ficar em Lisboa, compreensiva como sempre. Vai, resolve com a tua família. Eu fico com o Max. Mas eu sabia que ela sentia a distância crescer entre nós. No carro, repetia mentalmente as palavras que ia dizer à minha mãe. Palavras que nunca saíam certas. A casa da família cheirava a pão fresco e a julgamento antigo. A minha mãe, Dona Isabel, esperava-me na cozinha com o avental impecável. Senta-te, Ana. O teu pai foi ao café, mas vai voltar. Catarina estava ao lado dela, os olhos baixos. Começaram devagar, sabes que te amamos, filha. Mas esta vida que escolheste as pessoas falam. Na missa de domingo, a tia Margarida perguntou se ias ter filhos. O que é que eu respondo? Eu tentei explicar que o casamento era real, que Sofia me completava. A mãe interrompeu, completa? E o que é que tu dás à comunidade, à igreja? Uma mulher com outra mulher, isso não é família, Ana. É egoísmo. As palavras doíam como agulhas. Eu levantei-me, pronta para sair, mas Catarina segurou-me o braço. Há mais. A veterinária de Lisboa, a Clara. Ela é prima da mulher do primo do Rui. Ligou à mãe na semana passada. Disse que te viu. Com a Sofia. E que parecias infeliz. O chão abriu-se debaixo dos meus pés. Clara.
A mesma Clara que eu conhecera aos 16 anos, quando passávamos os verões juntas no Monte da Família. A mesma que me olhara de forma diferente antes de eu partir para Lisboa e conhecer Sofia. Agora, anos depois, ela tinha telefonado. Porquê? O que é que ela queria? Voltei para Lisboa à noite, a estrada escura refletindo as minhas lágrimas. Sofia esperava-me com o jantar pronto e um sorriso que se apagou quando viu o meu rosto. O que aconteceu? Contei-lhe tudo, menos o telefonema de Clara. Não queria preocupá-la. Mas dentro de mim, a semente da dúvida crescia. E se a minha família tivesse razão? E se eu estivesse a destruir não só a minha vida, mas também a de Sofia? Na cama, abracei-a com mais força do que o habitual, como se pudesse segurar o mundo inteiro com os braços. Na segunda-feira, decidi confrontar o passado. Marquei uma consulta de rotina para Max, só para ver Clara novamente. Quando entrei na clínica, ela estava lá, bata branca impecável. Ana Silva, há quanto tempo? A voz dela era neutra, mas os olhos traíam-na. Conversámos sobre o cão, sobre o tempo, mas no fim, quando Sofia foi pagar, Clara aproximou-se de mim sozinha. Ela parece boa pessoa. Mas tu mereces mais do que olhares escondidos e famílias que te rejeitam. Lembra-te de quem eras antes de Lisboa. Saí dali com o coração aos saltos. Aquelas palavras eram veneno doce. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncios e olhares trocados. Sofia sentia que eu me afastava, mas eu não conseguia explicar. No trabalho, desenhava projetos que pareciam vazios. Em casa, cozinhávamos juntos, mas as conversas morriam antes de começarem. Uma noite, ela perguntou diretamente: é por causa da tua família outra vez? Eu neguei, mas a mentira pesava. Decidi então visitar sozinha a minha irmã em Évora no feriado seguinte. Talvez pudesse resolver as coisas sem arrastar Sofia. Catarina esperava-me no café da praça. A mãe falou com o padre. Ele disse que há grupos de apoio em Lisboa para pessoas como tu. Para voltar ao caminho certo. Eu ri-me, amarga. Caminho certo? O caminho certo é viver uma mentira? Ela baixou a voz, a Clara ligou outra vez. Disse que te viu infeliz. Que talvez tu ainda sintas algo por ela. O choque foi tão grande que deixei cair a chávena. Clara. Sempre Clara. Ela não tinha só telefonado à minha mãe. Tinha plantado sementes de dúvida em toda a família. Porquê? O que ganhava com isso? Voltei para Lisboa decidida a contar tudo a Sofia. Mas quando cheguei, encontrei-a sentada no sofá com o telemóvel na mão, lágrimas nos olhos. Recebi uma mensagem anónima. Diz que tu e a veterinária que vocês se conheciam de antes. Que tu hesitaste quando casamos. O mundo parou. Alguém, talvez Catarina, talvez a própria Clara, tinha traído a nossa privacidade. Sofia levantou-se, voz trêmula. É verdade, Ana? Tu ainda pensas nela? Eu jurei que não, que o meu amor era só por ela. Mas as lágrimas dela diziam que a confiança estava rachada. Naquela semana, a pressão aumentou. A minha mãe telefonou 3 vezes por dia. O meu pai, pela primeira vez em anos, deixou uma mensagem de voz. Filha, volta para casa. Isto não é vida. Eu sentia-me dividida entre 2 mundos. De um lado, Sofia, o meu porto seguro. Do outro, a família que me criara, o Alentejo que me corria nas veias. Uma noite, depois de uma discussão feia, saí para caminhar sozinha pelas ruas de Alfama. Sentei-me nos degraus da Sé e chorei. O preço do amor estava a tornar-se insuportável. Clara reapareceu de forma inesperada. Encontrei-a por acaso num supermercado perto da clínica. Ana, precisamos de falar. Aceitei um café só para acabar com aquilo. Ela contou que nunca esquecera os verões da nossa adolescência, que me vira crescer e escolher Sofia por medo. Tu mereces uma vida sem esconderijos. Eu posso dar-te isso.
As palavras dela eram um espelho do que a minha família dizia, mas ao contrário. Eu saí dali confusa, o coração em pedaços. O outono transformou-se em inverno e com ele veio o frio dentro de casa. Sofia e eu mal nos tocávamos. Max sentia a tensão e ladrava mais do que o normal. Eu comecei a dormir no sofá, alegando insônias. Na verdade, tinha medo de adormecer ao lado dela e sonhar com Évora, com a mãe, com as palavras de Clara. Uma manhã recebi uma carta da família, não um e-mail, uma carta verdadeira, escrita à mão pela minha mãe. Se não voltares sozinha até o Natal, vamos cortar o apoio que ainda te damos. A casa em Lisboa está no nome do teu pai. O golpe foi baixo, mas eficaz. Sofia encontrou a carta. Então é isto. Vão comprar a tua felicidade? A voz dela tremia de raiva e dor. Eu tentei explicar que não era só dinheiro, era a herança, era o nome, era tudo o que me restava da infância. Ela chorou. E eu? Eu não sou nada? Naquela noite, pela primeira vez, ela saiu e só voltou de madrugada. Quando perguntou onde tinha estado, respondeu apenas, a pensar. O medo de a perder apertou-me o peito como uma mão de ferro. Decidi marcar uma terapia, sozinha, porque Sofia recusou ir comigo. A psicóloga, uma mulher de Lisboa com sotaque suave, ouviu tudo. Ana, o conflito não é entre a família e a Sofia. É dentro de ti. Tu estás a pagar o preço de ter nascido num país que diz ser progressista, mas ainda castiga quem ama diferente. As sessões ajudaram, mas não resolveram. Eu comecei a questionar cada decisão. Tinha feito bem em casar? Tinha traído a minha família ao escolher Sofia? O olhar da veterinária, meses antes, tinha sido catalisador de tudo isso. No trabalho, um projeto importante falhou por minha causa. O chefe chamou-me à sala. Estás distraída, Ana. Se não melhorares, vamos ter de reavaliar. Voltei para casa destruída. Sofia preparar o jantar, o nosso prato favorito, bacalhau à Brás, mas o gesto só me fez sentir mais culpada. Eu não mereço isto, murmurei. Ela segurou-me o rosto. Mereces, sim. Mas tens de escolher. Eu ou eles? Pela primeira vez, vi o cansaço nos olhos dela. O amor estava a custar-lhe tanto quanto a mim. Clara enviou uma mensagem, como conseguir o meu número, nunca soube. Se precisares de falar, estou aqui. Sem pressão. Apaguei, mas a tentação ficou. Numa noite de chuva forte, quase respondi. Quase. Em vez disso, abracei Sofia com força e pedi desculpa. Vamos lutar, disse ela. Mas eu já não sabia se ainda tinha forças. O Natal aproximava-se como uma sentença. A minha família exigiu que eu fosse a Évora para a ceia tradicional. Sofia propôs irmos juntas, mostra-lhes que somos reais. Eu hesitei. Talvez seja melhor sozinha primeiro. Ela não discutiu, mas o silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Parti no dia 23, o carro carregado de presentes que eu sabia que não seriam bem recebidos. A ceia foi um desastre previsível. A mesa posta com porcelana antiga, o vinho do Alentejo, as tias a sussurrarem. Quando perguntei pela saúde do pai, a mãe respondeu, ele está bem, mas o coração sofre com as escolhas da filha. Catarina puxou-me para o quarto antigo, a Clara veio à missa ontem. Disse que tu lhe ligaste. Mentira. Eu nunca ligara. Mas a semente da dúvida já estava plantada em toda a gente. Saí da casa aos gritos, a mãe atrás de mim, se voltares com ela, não voltes mais aqui. No caminho de regresso a Lisboa, parei na beira da estrada e chorei até não poder mais. Quando cheguei a casa, Sofia não estava. Um bilhete na mesa, fui passar o Natal com a minha amiga em Cascais. Preciso de espaço. O apartamento vazio ecoava o meu erro. Max gania aos meus pés. Liguei para Sofia 1000 vezes. Ela atendeu só na manhã seguinte. Ana, eu amo-te. Mas não consigo ver-te destruir-te por causa deles.
Clara apareceu então, não por acaso. Encontrei-a à porta do prédio quando voltava do supermercado. Ouvi dizer que as coisas estão difíceis. Posso ajudar? A raiva explodiu. Foste tu que ligaste à minha mãe? Que espalhaste mentiras? Ela negou, mas os olhos traíam-na. Eu só quero teu bem. Tu mereces alguém que não te faça esconder. Empurrei-a e subi as escadas a correr. Traição sobre traição. A família, Clara, até o silêncio de Sofia, todos cobravam o seu preço. Na véspera de Ano Novo, Sofia voltou. Abraçámo-nos sem palavras. Vamos tentar outra vez, disse ela. Mas eu sentia que algo se partira para sempre. O Ano Novo chegou com fogos de artifício sobre o Tejo, mas dentro de mim só havia escuridão. Janeiro trouxe chuva constante e decisões inevitáveis. Marquei uma reunião com a família por vídeo, Sofia ao meu lado, mão na minha. A mãe apareceu com o pai ao fundo. Filha, escolhe. Ou nós ou essa vida. Sofia apertou-me os dedos. Eu respirei fundo e disse o que guardava há meses. Escolho o amor. Escolho a Sofia. Se isso significa perder-vos, que seja. O ecrã ficou em silêncio. A mãe desligou sem uma palavra. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Perdemos o apoio financeiro, mas ganhamos liberdade. Sofia e eu adotámos uma rotina nova, passeios com Max no Parque das Nações, jantares com amigos que nos aceitavam. O trabalho estabilizou. Clara desapareceu, soube mais tarde que se mudara para o Porto. A família enviava mensagens esporádicas, frias, mas pelo menos não eram mais veneno diário. Numa tarde de primavera, sentadas no mirador da Senhora do Monte, Sofia virou-se para mim, obrigada por não desistires de nós. Eu sorri, mas o peso das escolhas ainda me acompanhava. Tinha perdido parte da família, magoado pessoas que amava, questionado cada passo. O preço fora alto. Max ladrou ao ver um pássaro e nós rimos, o som leve como o vento que soprava do rio. Hoje, enquanto escrevo isto, olho para Sofia dormir no sofá com o cão ao colo. O olhar da veterinária daquele dia longínquo foi só o início de uma guerra que eu nunca pedi, mas que me obrigou a crescer. Escolhi o amor verdadeiro, mas paguei com anos de culpa e solidão. Foi certo ter escolhido o amor apesar de tudo, ou o preço pago pela família foi alto demais? Certo ou errado?